estamos de volta com o TCE Notícia e o tema de hoje é a parceria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro com o Tribunal de Justiça do Rio. Com a redução da arrecadação dos royalties do petróleo e a recessão econômica, os órgãos decidiram se juntar para ajudar os órgãos públicos fluminenses a se fortalecerem financeiramente. Estão aqui no estúdio Jorge Eduardo Salgado Salles, coordenador de controle da Receita do TCE, e Celso Belmiro, presidente da seccional RJ do Colégio Notarial do Brasil. Bom, eu finalizei aí o primeiro bloco falando com o senhor e aí eu gostaria que o senhor me respondesse essa pergunta, se a agilização extrajudicial realmente ajuda aí a desafogar o Tribunal de Justiça do Rio. Com toda certeza. O que a gente precisa é de uma mudança de paradigmas. Em evento recente no Tribunal de Justiça, o desembargador Camilo Rulieri, que é gestor do Fundo Especial do Tribunal, ele falou que é necessário, aspas, que a gente pare de brincar de cobrar. E é isso que está acontecendo. O judiciário ele já não suporta mais a quantidade de execuções fiscais em curso. A média nacional é de que mais de 50% dos processos em curso sejam execuções fiscais, sendo que no Rio de Janeiro essa média ainda é mais de 60%. Então, com as soluções tradicionais, a coisa não vai. O judiciário ele vai se transformar numa nau sem rumo. E a solução que está se apresentando é justamente o protesto da certidão de dívida ativa. Por quê? Porque a gente já falou que é um processo muito mais célere. A gente tem em curso no Rio de Janeiro mais de 5 milhões de processos de execução fiscal. E a mudança de paradigma vai muito da mudança de mentalidade dos entes públicos, municípios, Estado. Por quê? A execução fiscal era, como o Jorge mencionou, a solução imediata. Então, chegava próximo do prazo de prescrição da dívida, juntava-se os documentos possíveis e jogava para o judiciário. O judiciário, a partir daí, então, que tocasse aquele processo. Sendo que, muitas vezes, o próprio ente público, ele não conseguiu localizar o devedor, não conseguiu regularmente constituir a dívida e joga todo esse problema para o judiciário. Então, o que a gente quer é que a execução fiscal se transforme na última alternativa e não a primeira, como vem acontecendo. Vamos partir para soluções alternativas e a que está se apresentando neste momento é o protesto da certidão de dívida ativa. Há cálculos que apontam quanto os cofres municipais e do Estado, eles poderão recuperar aí com a cobrança da dívida ativa? Esse é um número bem difícil de se mensurar, porque hoje a dívida que está inscrita que na União, saiu no jornal hoje, inclusive, foi publicado, a Fazenda Nacional publicou os devedores, ao todo 390 bilhões. Nossa, é muita gente. Muito dinheiro. Muito dinheiro. É muito dinheiro, muita gente. E nos municípios, particularmente, esses números não são muito fidedignos. Pelos problemas que eu até mencionei anteriormente, dos cadastros estarem muito desatualizados, existem cadastros duplicados, existem dívidas que foram inscritas, já foram pagas e continuam inscritas. Então, mensurar o quanto de recuperação que pode ocorrer, por exemplo, utilizando o número dos protestos, que é um número de 30%, 40% em alguns casos, até mais, né? Sim. Em cima de um estoque que é totalmente desconforme com a realidade, isso fica complicado. Mas não tem só a questão da recuperabilidade do crédito. Uma vez que os municípios fizerem o dever de casa dos procedimentos de qualificação dos devedores, da cobrança administrativa prévia, que já é determinação do Tribunal de Contas, agora associada, essa cobrança administrativa, ao protesto, que é mais um item, hoje obrigatório, porque gratuito, porque eficiente. Então, ele se torna obrigatório também que o município implemente. Então, com isso, certamente, o índice de recuperabilidade dessa dívida vai ser muito maior. Então, associando isso aos problemas de instituição do tributo lá na frente, de lançamento, melhor, lá atrás, né? Ou seja, quando o cadastro estiver fidedigno, aí será possível nós temos a correta mensuração do que é a inadimplência por ineficiência da cobrança, por impropriedade na instituição, ou seja, você tributa quem não tem capacidade contributiva
contributiva para pagar. Então, aquela inadimplência, na verdade, a raiz dela é lá atrás, é lá na instituição do tributo, né? Então, é um cálculo bem complexo. Bom, Celso, o senhor falou, inclusive, sobre desafogar aí o Tribunal de Justiça, né, do Rio. Sim. A questão é, os cartórios, eles estão prontos para receber essa enorme demanda? Estamos todos prontos. Existem cartórios com atribuição de protesto em cada município do estado do Rio de Janeiro. A gente compõe um exército aí de quase 2.000 funcionários para executar essa atividade. E, na verdade, a atividade extrajudicial, ela é normatizada, ela é fiscalizada diretamente pelo próprio Poder Judiciário. Na verdade, a gente compõe um braço, a gente pode colocar dessa forma, do próprio Poder Judiciário. E é importante, para que tudo funcione, a atuação dos municípios. Os cadastros precisam estar higienizados, precisam estar saneados, para que o endereço onde a gente vai fazer a nossa intimação seja um endereço atualizado, que corresponda especificamente àquele devedor. Os municípios fazendo esse trabalho, o nosso trabalho na parte extrajudicial, o nosso de protesto, ele é garantido. Bom, os municípios eles têm que fazer o dever de casa também, né? É aí que entra o Tribunal de Contas como órgão de controle. Bom, por falar aí do Tribunal de Contas, né, como é que será essa parceria entre o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça para ajudar os órgãos públicos a agilizar o pagamento da dívida ativa? Então, a parceria é natural, porque o interesse é comum. Inclusive, a parceria, eu posso dizer que a parceria também é com os próprios órgãos públicos. O tribunal já vinha fazendo esse trabalho desde 2012, 2013 e agora com o ISS-PTU 2014, 2015. Já vinha fazendo esse trabalho. O tribunal, além das auditorias, existe a escola de contas do tribunal que fornece os cursos para os jurisdicionados, ou seja, para os servidores municipais poderem se atualizar. Tem um agora que está sendo realizado hoje, começou hoje lá na escola de contas, sobre gestão do crédito tributário, em que a gente informa todas essas medidas que estão sendo adotadas, né? E agora, com essa mudança de legislação, com a vinda do Código de Processo Civil, com a adoção do processo eletrônico do TJ, né? Com a implantação da greve compartilhada pelo TJ, são medidas que o TJ já vinha tomando, assim como o tribunal também, que vieram desde 2004, vem desde 2004, tentando resolver esse problema. Muitas não foram capazes de resolver por problemas que foram sendo identificados no caminho. Eu não entendo isso como uma derrota, mas como uma batalha perdida necessária para que nós pudéssemos chegar até hoje, que eu acho que a visão sobre os problemas que tornaram, que impossibilitaram a resolução completa até hoje isso fica claro para nós. Então, por exemplo, o TJ, havia um convênio que o TJ fazia com os municípios, que não foi possível para o Tribunal de Contas utilizar como ponto de controle por várias questões burocráticas relativas à guia compartilhada, que os sistemas de informática dos bancos, dos municípios, não conversavam com o do TJ. Hoje o TJ acena com a guia compartilhada emitida pelo próprio TJ, gratuita para os municípios, que tem tudo para resolver esse problema. Então passa a ser um ponto de controle do Tribunal de Contas, porque é o meio mais eficiente de cobrança. E é aí que entra a parceria. As novas ações que estão sendo ventiladas, inclusive compartilhamento dos cadastros, o cadastro do serviço notarial, o cadastro dos RGIs, esses cadastros e o próprio sistema eletrônico do TJ, agora com os processos, vão alimentar o Tribunal de Contas com informações externas ao órgão fiscalizado, que no caso é o município, e possibilita que o tribunal acompanhe com informações fidedignas como está a gestão da dívida ativa em cada um dos 91 municípios. E aí nós vamos conseguir fazer esse acompanhamento de uma forma eficiente também, porque nós não temos braços para abraçar os 91 municípios com as suas peculiaridades, mas agora a parceria é nesse sentido. Então, na verdade, não seria nem uma parceria formal, mas uma parceria de oportunidade. Bom, a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas, infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. Eu gostaria que o senhor, se tivesse algo para acrescentar aí, para a gente poder finalizar o programa. Só queria lembrar que a gente precisa deixar o judiciário exercer o papel dele, que é de julgar conflitos de interesse. As execuções fiscais, elas assoberbam a máquina do judiciário e impedem que ele, o judiciário, desempenhe esse papel
para o qual ele é vocacionado. E a gente está apresentando ao protesto como um serviço válido, dotado de fé pública, fiscalizado pelo órgão do judiciário, como uma alternativa a isso tudo. O senhor gostaria de finalizar aí com algumas palavras? Eu vou lembrar também que nós, do tribunal, estamos fomentando, já estávamos e continuamos fomentando a priorização da cobrança administrativa, inclusive do protesto. Só que, lembrando que isso não substitui a execução fiscal como última saída, porque há um movimento até para que isso seja feito de forma extrajudicial, mas ainda não está assim. Então, os municípios que não conseguirem, porque esses casos não tem jeito, por mais eficiente que seja, eles vão acontecer e aí, ao final, eles vão ser obrigados, para evitar a prescrição, a fazer a execução fiscal. Só que aí, em outros termos, com crédito qualificado, e aí certamente não vai, digamos assim, inviabilizar o judiciário. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês e também pelo trabalho aí, pela parceria do TCE com o TJRJ. O TCE Notícia de hoje fica por aqui e para assistir novamente este programa, basta acessar www.tvalerj.tv. Muito obrigada pela sua companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.